Oi, medrosos, eu sou a Andréia Broio. Oi, medroso, eu sou o Michael Gomes. E antes da gente começar, já se inscrevam no nosso canal do YouTube, Mentes e Medos. Toda semana a gente está subindo vídeo para vocês. E também uma forma de você colaborar é se inscrever nas nossas redes sociais, no nosso Face, no nosso Insta. Toda semana a gente anuncia os próximos episódios. E para colaborar também, você pode ajudar através do nosso Pix, pelo e-mail mentesemedos@gmail.com. E se você tiver um relato, também compartilha com a gente. Pode mandar para o nosso e-mail, mentesemedos@gmail.com. E, gente, essa semana o negócio foi tenso. Fala aí, Mar. Nós fomos gravar o episódio que era para ter saído na semana passada, no Halloween, que é o tema de hoje, né? Que é Pactos com o Diabo. E nós gravamos todos. Deu 1h05 mais ou menos o episódio. Aí eu fui editar. Aí quando eu comecei a escutar, eu escutei a voz da Gabriela. E a minha não saiu em nenhuma vez durante todo o episódio. E o episódio teve que ser descartado, né? Porque não tinha os meus comentários. E agora a gente tá gravando pela segunda vez, né? Se você tá É, escutando, a gente conseguiu, né? Tomara que dê tudo certo. tomara que agora. Porque o tema é tenso, tá? Eu acredito muito que, né, a gente mexe com esses temas meio sombrios, pode atrair alguma coisa ou outra. Eu acho que alguma coisa não queria que a gente expressasse o que estava expressando, né? Mas agora vamos, que agora vai sair. O nosso tema de hoje, como o Maicon já falou, é Pacto com o Diabo. E a gente vai iniciar o nosso podcast com um relato do Robson Santos, que é um relato muito bacana, gostei muito, e eu vou compartilhar eles aqui com vocês. Bom, primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar participando do podcast de vocês. Sou fã número 1 do Mentes e Medos e fico muito feliz que o canal e o podcast de vocês está crescendo a cada dia. Obrigada, Robson. Vamos lá. O meu relato é um pouco perturbador. Este acontecimento me tirou o sono por alguns dias do tanto que fiquei traumatizado. Nos últimos anos, eu comecei a ficar muito cético com algumas coisas. Comecei a levar a ciência mais a sério, e eu não acreditava muito em sobrenatural. Acreditava que o nosso cérebro tem o poder de nos enganar e fazer a gente sentir medo, ver coisas, ter a sensação de algum fato. São coisas da nossa cabeça. Mas esse fato que aconteceu comigo, a ciência jamais explicaria. Lá no ano de 2019, um pouco antes da pandemia, eu estava indo à academia com meu namorado. Estávamos conversando sobre algo. Até hoje eu tento lembrar o teor da conversa, mas eu não consigo. Como se tivesse me dado um branco na minha mente. Eu lembro que nós estávamos conversando e eu queria muito algo. Eu estava falando que eu queria porque queria tal coisa, que se fosse preciso eu faria um pacto com o diabo para obter tal coisa. Eu falei de uma forma jocosa. Qualquer pessoa que ouvisse eu dizer aquilo saberia que eu estava brincando. Pessoal, uma das coisas mais estranhas nessa história toda é que eu não me recordo do que eu tanto queria, para querer fazer um pacto com o tinhoso, né? Depois que eu falei essa besteira, meu dia ocorreu tudo normal. Porém, mal sabia que teria um pesadelo bizarro naquela noite. Neste mesmo dia à noite, fui me deitar e lembro que eu tive um pesadelo. Sonhei que eu estava em um lugar e chegava um homem muito bonito em um carro todo preto. De fato, o homem era lindo, elegante, tinha uma beleza que jamais tinha visto antes aqui na Terra. E eu não sei explicar, mas me senti hipnotizado pelo aquele cara. Eu não conseguia parar de olhar para ele por nada. Ele saiu do carro todo sorridente e veio na minha direção. Já veio me cumprimentando, mas não disse o seu nome. Apenas olhou para mim e disse: Você me chamou. Disse mais cedo que queria fazer um pacto comigo e eu vim, estou aqui. Eu lembro que eu sentia que eu estava acordado, que aquilo não era um sonho, porque de fato eu lembrava que eu tinha falado aquilo mais cedo. Jamais iria imaginar que o próprio coisa ruim iria aparecer para mim.
Nesta hora do pesadelo, eu lembro que eu estava totalmente sem sono. Na hora do pesadelo, eu lembro que eu ficava totalmente sem voz e eu não conseguia falar. Sentia um medo absurdo. Queria sair correndo e tentar acordar, mas eu não conseguia. Como se eu tivesse uma paralisia do sono. Foi surreal. Enquanto eu estava imóvel, ele me olhava com um olhar sombrio, um olhar sem vida, algo inexplicável. Logo em seguida, diante do meu silêncio, ele disse: Eu posso te dar tudo: fama, dinheiro, imóveis, uma vida luxuosa, ser um profissional famoso bem-sucedido, a vida que todos queriam ter e que eu poderia ter em questão de minutos. Enquanto ele falava, o meu medo aumentava e a vontade de acordar era imensa. Ele continuou falando, disse que me daria tudo, mas eu teria que dar algo em troca para ele, que era minha sobrinha afilhada. E se eu a desse, ele me daria tudo. Olha só, né? Bom, depois que ele falou isso, eu consegui falar. Meu corpo começou a se mexer e logo eu falei que eu não queria nada com ele e que jamais iria dar minha filhada para ele. Pedi para que ele fosse embora. Eu lembro que era de madrugada e eu olhei no relógio. Era por volta das 3h40 da manhã, né? O horário do demônio, todo mundo sabe. Eu acordei muito, mas muito assustado e com muito medo. Não tive coragem de levantar da cama para ir ao banheiro ou tomar água, de tanto medo que eu estava me sentindo. Mas o mais bizarro ainda estava por vir. Enquanto eu estava acordando na minha cama, assustado com esse pesadelo, passaram dois homens na minha rua, na frente da minha casa. Eram dois homens porque dava para perceber que eram dois rapazes conversando. Porém, eu notei que a conversa estava muito próxima do meu portão, e um deles falou alto: É, ele quis vender a alma, você viu? Depois que um deles disse isso, os dois começaram a dar risada, e a risada foi sumindo conforme eles fossem se afastando do meu portão. Depois disso, eu fiquei dias ruim, com medo, angustiado, medo de ter o mesmo pesadelo, medo de acordar de madrugada e ouvir esses dois homens conversando. Prometi para mim mesmo que nunca mais iria falar aquelas bobagens. Eu sou muito cético. Caso não tivesse aparecido esses dois homens na frente da minha casa, eu falaria que meu pesadelo foi apenas um fruto do meu subconsciente, que meu cérebro armazenou aquela informação que eu tinha falado mais cedo e gerou o pesadelo. Mas não pode ser apenas um pesadelo. Dois homens estavam debochando de mim e riam alto. Depois disso, eu percebi que as palavras têm muito poder, que não devemos falar certos tipos de coisa, mesmo que de forma jocosa. As palavras atraem. O que eu fiz naquele momento foi atrair coisas ruins para minha vida. Depois desse ocorrido, eu não duvido mais de nada sobrenatural e pode ter certeza que o mal existe. Bom, eu tô passada, né? É um relato assim muito interessante, né? Essa coisa da. Pra mim, né? Eu vejo muito isso da palavra ter poder, né? Eu não lembro onde eu vi, mas que é um dizer que fala que Deus fez um mundo de palavras, né? Então, quando nós falamos algo, seja bom ou seja ruim, aquilo é definido no mundo e pode ter poder, né? Eu não. Sei lá, deixa uma marca, né? Alguma coisa. E se levando por esse lado, faz muito sentido, né? A gente pode espraguejar alguém ou falar coisas boas, tem o seu lado positivo e negativo, né? O que eu fiquei pensando, né, enquanto eu li o relato, você vê assim, assim, se existir mesmo essas forças, e existe procura, essa intenção de formações de pactos, de trocas de alma em troca de favores, né, mundanos, bom, a pessoa tem que ser muito interessante pro diabo querer ela. Fazer um pacto, eu acho que não é qualquer Zé Ruela que ele vai querer fechar, porque tem que ser uma pessoa que forneça os propósitos malignos daquele ser que tem a intenção de fechar o pacto com aquela pessoa, no meu humilde entender, né?
assim, um mundo fantasioso, né? Enfim, ou realmente se existir essas forças, né, malignas ou essas forças angelicais que também as pessoas levantam, bom, eu não acho que seja realmente com qualquer um, sabe? Tem que ter um interesse. E o que eu achei muito curioso é que ele quis a alma da filhada dele, né? E pelo que ele fala, essa filhada é uma filha para ele, é uma pessoa que ele ama muito e é uma alma pura, né? O que é muito curioso. É, eu não sei como funciona, né, esse mercado do pacto e tal, mas é muito estranho, né, você... Eu acho, dizem, né, que a nossa alma nem é nossa para que a gente faça pacto, né, mas imagine de outra pessoa, né, eu não sei como funciona, é muito complicado. Ó, levando na ideia de que vai, o diabo é o pai da mentira e sempre existem aquelas letrinhas miúdas no contrato, bom, provavelmente o diabo ia acabar levando dois por um, né? Tipo, ia É, fechar, pedir uma de um, mas ia levar dele com certeza também em algum momento. Só que ele foi mais esperto, né? Ele conseguiu sair, ele viu a burrada que ele fez ali naquele momento de brincadeira e que acabou não virando uma brincadeira porque foi uma oportunidade dessa energia negativa chegar perto dele, tentar alguma coisa, algum contato com ele. E o que eu achei interessante também foi esses caras na porta, né? Porque ele ficou em choque com os caras. E é como se fossem outras entidades ali, sabe, infernizando ele. é, tem aqueles. Que nem aqueles desenhos, né? O anjinho de um lado e o demônio do outro pra pôr no mau caminho, né? E esse horário das 3 da manhã? Que É, fala? Sempre às 3 da manhã, né? 3h40 da manhã. E a questão também do sonho vívido é uma coisa que me pega muito. Eu tenho muitos sonhos vívidos. E eu sinto essa questão assim, eu quero ir para tal lugar, ou eu sei que eu tô sonhando, ou agora eu vou acordar, agora eu não vou acordar. E ele tava com total consciência de que ele não estava, tipo, acordado, pelo menos no plano físico, e ele tava querendo sair daquela situação, assim, era uma forma de consciência que ele tava tendo do que tava rolando ali, né? Porque sonho, assim, as pessoas não costumam manter um controle do seu sonho, só se realmente esses sonhos mais vívidos. E foi o que aconteceu com ele. E outros relatos que eu já ouvi de pessoas que tiveram experiências semelhantes, elas também relatam essa questão de, eu sei que parecia um sonho, mas não era um sonho. Eu sei que não era um sonho, sabe? Elas sempre afirmam essa questão também. e tem até essa história do Teófilos, do século XV, ele era de um dos cargos de mais reconhecimento na época na igreja, que ficava na Northern Cecília. Ele tinha um cargo alto e ele acabou perdendo o cargo, e nessa ele teria, né, feito um pacto com o diabo, e ele diz, né, que ele teve um sonho muito vívido, que um ser dizia que ele teria novamente o cargo, e em troca ele teria que dar a alma dele. E ele acabou aceitando. E nisso ele acordou, mas a lenda diz, né, que ficou muito vívido. Ele disse que foi um sonho muito diferente do que ele já teve. E ele acabou tendo esse cargo novamente, e até que um dia ele percebeu, né, que ele havia feito de verdade, porque ele encontrou próximo à sua cama uma carta, um contrato que tinha assinatura com o próprio sangue dele, e ele teria pedido muito perdão, ajuda a Deus, e a Virgem Maria teria aparecido para ele e dito para ele que ele ficasse tranquilo, que a alma dele estava segura. Ele foi e contou isso ao padre da igreja, e o padre acabou queimando aquela carta que tinha
o contrato dele com o demônio. E aí isso ele teria mantido a alma dele e se livrado de queimar por toda a eternidade. Olha, o Teófilo se livrou dessa, hein? Porque a Nock, né? Quem tem medo, gente. Quem tem medo. O negócio é sério. São 5 minutos de prazer na Terra para pra uma eternidade de sofrimento no inferno. Você tá disposto a isso? Lá no Facebook, eu até levantei essa questão, né? No Face e no Insta. Eu falei assim: vocês teriam coragem de vender a alma de vocês por algum interesse pessoal, algum motivo em particular, assim, se chegasse esse momento, vocês acham que vocês fariam isso? E por incrível que pareça, muitas pessoas responderam na lata que sim. Sim, assim, tipo, sem cogitar. Algumas pessoas ficaram com medo, falaram que não. Algumas pessoas até levantaram o nome de Jesus na questão toda. Mas o fato é que tem gente que, para elas, assim, vale a pena. E, bom, enfim, mas eu acho que quando chega assim, é um pouco mais fácil falar na teoria. Mas se acontece com a pessoa um momento desse, eu acho que a pessoa fica com medo. Não tem como, porque deve ser uma força muito poderosa. E essa coisa igual também dele falando da beleza, né? Dessa coisa da atração desse cara bonito no carro, com aquela roupa, né? Sabe? Tipo, aquela postura. Então também tem essa questão muito forte, né, da aparência, da sedução, desse envolvimento. Envolver as pessoas pela aparência e pela sedução. Eu acho que também é uma linha bem forte, né, dos pactos, assim, quando rolam. Que dizem aquilo, né, que o demônio, seja qual for o nome que a gente conhece, né, que ele sempre se apresenta muito bem, seja com as vestimentas, com o rosto, o corpo sempre muito bonito, atraente, né? E faz sentido, né? Porque dito que Lúcifer foi o anjo mais lindo que teve, o perfeito, e a gente sabe, né? Não adianta negar, é do gênio humano que a gente sente mais, assim, aberto a falar com gente bonita, pessoas assim, bem aparentadas, né? E não tem até testes, né, que já fizeram, provando pessoas bem vestidas na rua pedindo ajuda, e na verdade são atores ali, né, mas acaba furtando alguma coisa da pessoa, e a pessoa, ela acaba se envolvendo ali com a pessoa porque fala bem, porque tá bem apresentado, e aí colocam uma pessoa com uma roupa mais simples, com uma aparência mais simples, e ela não tem o mesmo sucesso, né, nas tentativas dela. Essa questão da aparência a gente pode negar, mas é um fato, seria uma hipocrisia não levantar a questão, porque realmente ela existe, né? Me lembrou até o clipe do Rolling Stones, né? Tem um clipe deles que mostra o diabo, e o diabo ele passa por um cara, o cara ele tá ali flertando com o carro, e ele não tem dinheiro para comprar, e o diabo se transveste de vendedor de carro e consegue fazer com que o cara leve o carro sem poder. E aí o cara leva o carro e o diabo fica rindo. Aí depois o diabo sai, ele passa na frente de uma casa noturna e o cara tá olhando a casa. Aí ele percebe, aí ele se transveste de mulher, ele vira uma mulher belíssima e entra na boate. E o cara vai atrás dela, tira a aliança, e quando ele vê, ele perde a aliança, sabe, de casado. E aí o diabo, ele vai fazendo isso, vai se transformando, e ele vai se transformando em pessoas bonitas, pessoas interessantes, tudo que convém pra ele conseguir o que ele quer, né? Então, assim, isso é muito interessante levantar também. É da música Sympathy for the Devil, né? É essa mesma. Aliás, recomendo, assistam. Rolling Stones, não precisa nem recomendar, né? Eu acho. Assim, não. E essa música, inclusive, a base dela é com bases de tambores de uma vez que o Mick Jagger veio pro Brasil, porque todo mundo sabe, né, gente? Ele tem um filho com a Luciana Gimenez, então vira e mexe, ele vem aqui ver essa parte da família. E ele chegou aí um momento na Bahia. Ele foi num terreiro e ele ficou muito encantado com o que ele viu e ouviu. E ele usou a base dos tambores do terreiro nessa música dele. Então, assim, também acaba transformando tudo mais místico ainda, né? E ficou perfeita. Eu acho uma das obras-primas dele, com certeza.
E uma coisa que me chama aos olhos é que tem um demônio, né, ao decorrer da história humana que ele chama Mephistófeles. Perdão pela pronúncia, é que é muito difícil. Ele é um personagem que ele aparece durante várias vezes na história humana, nas lendas, né? Que ele seria uma das encarnações de Lúcifer. É uma coisa muito complicada. Ele já apareceu como Lúcifer, como Lúcius, como Mefistófeles, e todas as coisas que cercam esse demônio é que ele sempre é muito bonito, assim, cara de aparência, assim, muito boa. E ele sempre tá nesse ramo de fazer negócios, dar o que a pessoa quer e ele recebe a alma da pessoa. E por várias vezes ele aparece em histórias, né, sobre pactos. E eu acho bem interessante isso, que chama atenção por isso, né, da beleza, do jogo de cintura que ele tem. É tipo até uma hipnose que ele faz com a pessoa, que ele consegue levar a pessoa na boca. Não, deve ter alguma coisa. Você falou assim que ele seria como se fosse a encarnação de Lúcifer. Eu acho que seria o oposto de Jesus, né? Que Jesus seria a encarnação de Deus. Então, eu acho que seria mais ou menos nessa linha. E é interessante, eu acho também essa coisa de ficar hipnotizado, como até o Robson falou, assim, com o olhar, com o jeito ali, porque deve ser, gente, óbvio, deve ser sobre-humano, né? Aquela figura ali na sua frente, não deve ser qualquer mortal, né? Não é a mesma coisa que a gente está olhando para uma pessoa comum. Deve ter uma energia diferente, deve ter um jeito diferente, com certeza. E essa coisa de ficar hipnotizado, eu acho que deve ter, né? É o provável ter, porque são seres, né, de outro nível, né, de antigos, assim, que supostamente existe uma guerra celestial entre seres por nossa causa, inclusive, mas são seres, assim, supremos, então eu acho bem interessante isso, essa questão também. E tem também um pacto que é do Niccolo Paganini. Ele é da Itália, de Gênova. Ele nasceu em 1782. Dizem, né? A lenda diz que a mãe dele teria feito um pacto para que ele tivesse uma saúde boa, porque naquela época a gente sabe como era difícil, né? Mulheres conseguir ter os filhos e manter por causa tantas adversidades que existiam na época, né? As mulheres às vezes não conseguiam levar a gravidez e tal. Tinha um problema de natalidade muito forte, né, na antiguidade. E ele vingou, teve uma saúde, e desde pequeno ele ouvia isso, né? Que a mãe dele teria feito um pacto, mas e ele nunca negou isso. As pessoas sempre apontavam assim. E corajoso não negar isso em 1700, né? Ele teve, eu digo mais, eu acho que teve muita sorte, né? Porque não sei como as pessoas não foram lá botar fogo. Porque se até hoje existe gente que ainda faz isso. E, tipo assim, ele nunca negou que foi ou não feito. Também não sei se a mãe dele teria falado ou teria feito, né? Porque as pessoas... Vai saber, no desespero, né? Até hoje as pessoas inventam cada coisa que você fica assim, meu Deus. Aí, imagina, em 1780, você pensar em que uma fofoca pode fazer, né? Com certeza, eles matavam por muito, muito menos que isso. Eu tive o meu primeiro contato com Paganini foi uma temporada, eu não lembro qual temporada, foi uma das últimas temporadas que teve do American Horror Stories.
Eu fiquei até um tempo sem assistir, porque eu dei uma cansada das últimas deles, mas essa eu achei muito boa. Essa, inclusive, quem participou foi o Macaulay Culkin. Eu gosto muito do Macaulay Culkin, a gente sabe que ele teve um problema aí um tempo atrás com o vício, né? E acho que ele já tá, não sei se ele tá 100% recuperado, mas ele tá aí, né, tentando. E ele continuou atuando muitíssimo bem, eu acho que ele fez muito bem. Ele, inclusive, fez um personagem que era um viciado, e é muito interessante o enredo da história, porque conta a história de uma família que se muda para uma cidade, o pai ele é escritor, a filha toca violino e a mãe ela é designer de interiores. E surge ali uma pílula no meio da comunidade que quem toma e tem um dom artístico verdadeiro acaba desenvolvendo esse dom de uma forma na máxima potência. E quem é medíocre acaba virando tipo um zumbi. E esse cara toma, e ele acaba virando um escritor assim magnífico. Só que essa pílula tem que ficar tomando, né? E a filha dele acaba tomando, e a filha dele tem uma obsessão pelo Paganini, porque ele atingia notas que as outras pessoas não conseguiam atingir. É dificílimo. Eu não toco, não entendo, né, de violino, mas quem toca fala que é super difícil. E a menina, ela tava assim surtando porque ela não conseguia tocar, e quando ela tomou a pílula, ela conseguiu atingir as notas do Paganini e tudo, mas, né, sobre esse efeito aí, eu achei muito interessante. E o American Horror Story, ele sempre envolve questões, assim, né, curiosas, de alguma lenda, algum mistério que surgiu. Eu achei muito interessante eles terem colocado também o Paganini no meio disso tudo, de uma forma bem sutil, mas foi muito legal. É sempre bom, né, a gente tá Tá conhecendo... conhecendo, É, né? conhecer alguma coisa nova, assim, que seja um pacto, seja sobre caça às bruxas ou alguém que fazia algum mal há séculos atrás, é bastante interessante. É. E tem também o suposto pacto do Oliver Cromwell. Ele era... Ele, ele nasceu em Huntington, no Reino Unido, em 1599. Ele veio de uma família muito pobre e ele teria feito um pacto quando ele era adolescente. Ele teria feito um pacto com o demônio para ter poder, ter riquezas, né? E começou sua carreira militar. Ele teve muito êxito, ele teve um cargo bem alto. Ele sempre foi assim um militar que as pessoas viam como modelo, e depois que ele saiu da carreira militar, ele entrou na política e também teve um grande sucesso, né, nessa área. E as pessoas dizem, né, que isso é tudo fruto de um pacto, né, que eu não sei, né, as pessoas gostam muito de falar assim. Não, E eu entendi. É igual essa questão dele, me lembrou muito até a questão que aconteceu aqui, eu acho que acontece até hoje com a Xuxa, sabe? E com outros artistas também, que falam assim, ela fez pacto com o diabo, porque não é possível, porque ela fez um sucesso, ela dominava na década de 70 e tal. Mas, gente, se a gente parar pra pensar, ela era uma modelo antes de ser apresentadora. Naquela época, década né, de 70, 80, 90, existia um padrão de beleza que era um padrão fixo, que ninguém tinha muito espaço, além daquela loira alta, magra, muito magra, sabe? Então, assim, a Xuxa, ela se enquadrou perfeitamente e ela tinha desenvoltura, né, para fazer o que ela fez, porque convenhamos. Inclusive, eu vi até um depoimento dela falando assim, gente, se eu tivesse feito pacto com o diabo, eu não teria conquistado tudo o que eu conquistei. E realmente, assim, eu olho, ela tinha até aquela ideia do disco ao contrário, né? Eu amava os discos da Xuxa quando eu era pequena, mas eu sempre ficava meio encanada. Eu nunca virei ele porque eu ficava morrendo de medo, mas sempre teve essas ideias e pra pensar, realmente, tipo, ela parece ser uma pessoa boa, ela é super conectada com a natureza, sabe? Eu não vejo ela como uma pessoa negativa. E, pô, todo mundo acredita tem que fazer pacto. Não é bem assim, né? as pessoas veem muito assim que a pessoa
conquistou tal coisa, foi pacto e não mérito da pessoa, né? Às vezes até eu vejo, eu sinto assim, tal pessoa é assim, mas você para e vê com a você sendo sensato, você pensando com o seu próprio. É engraçado, você pensando com o seu próprio cérebro, sem ficar levantando questão, você para e fica se questionando aquilo. É tipo uma lógica, né? Tem pessoa que nasceu para isso? Claro, tem. Mas tem gente que correu atrás e conseguiu alcançar aquilo. A E gente. tem gente que tem pai que arrumou o serviço pro fulano conseguir aquilo também. Tem de tudo, né, Sim, gente? e tem o Lucifer aí que também pode ajudar nós nos corre aí. E a gente vai crescendo do jeito que dá, né? Que a vida ou o destino faz a gente ter, né? É. E só mais uma coisa sobre esse suposto pacto do Oliver. No dia da morte dele, houve uma grande tempestade e as pessoas, novamente, dizem que aquela tempestade toda seria um demônio, seria o demônio indo buscar a alma dele, né? Que chega aqueles ventos fortes, a tempestade, seria os demônios indo buscar ele. Nossa, ele ainda teve uma morte cinematográfica. É. Imagine como não correu essa notícia Nossa, com entre as certeza. pessoas. Eu já ouvi falar também que o demônio ele fica em rodamuinhos. Eu me lembro que eu gostava muito de ficar quando eu via aqueles rodamuinhos se formando na rua. Aquela coisa linda, né, gente? Cheio de embalagem de salgadinho, de bolacha, Folha folha. seca. Eu me enfiava lá. Aí a nossa avó ficava louca comigo. Ela ficava, sai daí, que o demônio tá aí dentro. Falam que o Saci também, né? Ele vem dentro de um roda-moinho. Então existe essa ligação. Deve ter alguma origem de uma lenda local para eles terem falado isso, Olha, provavelmente. uma coisa, eu na primeira vez que a gente fez o programa, né, como já dissemos que essa segunda tentativa, eu sem a avó ter nos falado isso, eu já tinha ouvido em outro lugar alguém falando isso, sobre esses pequenos rodamuinhos que tem assim, tem Uhum. um demônio, algo assim. Mas eu não lembro quem foi. E, tipo assim, é interessante, né? Sim, é Meio, interessante. pode ser idiota e tal, Porque envolve mas muita questão de força da natureza, né? é. Pra pensar. Mas eu já vi também, sem ser a avó falando, eu já li em algum outro lugar também. Depois eu vou dar uma pesquisada pra Vamos saber. pesquisar, ó, tema para episódio, gente, dá sugestão aí. E tem o caso do Johann George Faust, que ele é muito famoso junto com o amigo ali que seria o Lúcifer, que reencarna vários outros, né? E que a história deles são muito atreladas, porque o Faust, a data de nascimento dele não tem exatamente, teria nascido em 1400 a 1800, não tem exatamente o dia e o mês e o ano que ele nasceu. Uhum. Mas ele nasceu na Alemanha, ele era astrólogo e alquimista. E ele era muito inteligente, ele tinha muito sucesso na vida, mas ele é aquilo, né? Nunca estava o suficiente para ele. E ele queria mais conhecimento. E ele foi atrás de invocar o demônio para que ele pudesse ter o conhecimento que ele queria de outras coisas, né? Não só das coisas da Terra que nós temos. E o demônio deu a ele 16 anos para ele aproveitar o poder, o conhecimento sobre o humano que ele havia conseguido. Mas o Jonah, ele tentou voltar atrás,
e desfazer o negócio, mas só que o demônio ofereceu para ele mais anos de vida e que quando ele morresse sua alma ficaria eternamente no inferno. E uma coisa que me chama a atenção assim é porque eu acho, pra mim, né, não sei como funciona o inferno, nem se ele existe, mas é que, tipo assim, ele fez o pacto e a alma dele, pra mim, já ia ficar lá eternamente. É. Mas parece aquela história, né, que ficaria algum tempo e depois ia para outro lugar, não ia ficar eternamente no inferno, como a gente sabe. É. Uma coisa que eu achei, assim, lembra um pouco a ideia do umbral, né? De você ficar um tempo lá pagando as penitências sobre as coisas que você fez aqui para limpar a sua alma para ir para uma evolução. E outra coisa que me chamou muita atenção também é o fato dele ser astrólogo. E nessa época do século XVI, XVII, século XV, esses séculos mais antigos, né? Séculos atrás, astrólogos e alquimistas, eles eram vistos todos, a maioria, a grande maioria, como bruxos, né? Assim, os cientistas, no geral, nessa época, eles sofriam muita perseguição. Me vem até à mente a ideia do Galileu Galilei, que ele, quando ele descobriu que a Terra era redonda, ele foi, né, divulgar a grande descoberta dele, porque foi uma grande descoberta, porque, né, naquela época as pessoas ainda não sabiam disso. E a Inquisição, como sempre, perseguiu ele e ameaçou, né, matar. Ele chegou a ser investigado, ser um pouco perseguido, e ele ficou com muito medo. Teve alguns cientistas, teve um que ele não teve tanto medo. Ele foi até o fim com a sua ideia e ele acabou morrendo assim. Eu não lembro o nome dele agora. Mas no caso do Galileu Galilei, não, ele voltou atrás, ele falou: não, vocês estão certo, a minha descoberta foi equivocada por medo, né? Então, assim, os astrólogos, alquimistas, tem até o John Dee, da corte da Rainha Elizabeth I, que ele tinha essa ideia de alquimista e tal, e quando ele começou a queimar o filme da Rainha Elizabeth I, porque a corte ali, todo mundo começou a falar, ele é bruxo, ele é um mago tal, né, a gente não quer ele aqui. E aí ele virou pra ela e falou assim, ela gostava muito dele, só que, né, não tava dando mais. Ele falou assim, olha, eu tenho o poder, o conhecimento de transformar metais em ouro, né, que a alquimia naquela época se referia basicamente a isso, assim, a transformações. E ela falou assim, já que você tem esse poder de conhecimento, faça isso por você. E infelizmente ele acabou saindo e morrendo falido. Então, assim, uma história muito triste. Era um cara que tinha um conhecimento absurdo, mas que, bom, ele não foi visto com bons olhos para sua época, né? Né? É, qualquer coisa, né? Até hoje em dia acontece isso. Eu gosto muito de falar, no passado, mas até hoje. Quem é diferente de qualquer forma que seja, é perseguido ou é repreendido, né? Do jeito que é do ser humano. Não tem como tirar isso de nós, de atacar tudo aquilo que é diferente, né? É, com certeza. E já que a gente passou nesse assunto de perseguição, pessoas diferentes e tal, tem o nosso amiguinho o Pierre Crespet, que no século XVI ele foi um religioso da Ordem Celestial, que ele teve a brilhante ideia de apontar pessoas que teriam pactos com o Satanás, que a marca seria de uma espécie, seria uma micose, uma marca de nascença, assim, não sei nem porque tem, não faz sentido algum, ou até É. mesmo aquela lepra, né, que até A hoje existe. hanseníase, sim, É, é. e Existe, só que hoje tem tratamento. É, e isso era apontado como se, tipo assim, a pessoa era uma forma de ter uma podridão, uma coisa imunda, aquela marca seria, né, a Marca marca do de quem diabo, do é, pacto.
Assim, que loucura, e eles usaram isso tanto, durante tantos anos. Eu me lembro até, eu gosto muito, né, de famílias, dinastias, e eu particularmente eu simpatizo muito com a dinastia Tudor, né, em questão de estudo. E quando eu estava lendo, conhecendo sobre a dinastia Tudor, e eu entrei na parte da Ana Bolena e do Henrique VIII, a Ana Bolena, ela tinha uma marca de nascença também, tipo uma manchinha na pele, mas era uma manchinha super discreta, não era igual a pinta da Angélica. E ele usou isso, até essa manchinha minúscula, assim, que nem era tão perceptível assim, pra falar que ela era uma bruxa, que ela tinha feito pacto, porque também tem muito essa ligação, né? Que as bruxas, elas têm um pacto com o diabo e por isso que elas são bruxas, por isso que elas têm o poder não é delas, é do diabo que deu pra elas. Então, assim, existe essa ideia também. E ele usou isso para poder matar e se livrar dela, para poder casar com a terceira esposa dele. Então isso foi muito utilizado, né, por muitas pessoas aí. Naquele livro Martelo das Bruxas também tem essa questão da mancha na pele. Então é uma coisa ridícula. Nossa, esse cara, eu não sei se existe realmente uma ideia assim de vida pós-morte, de, sei lá, nossa alma sofrer alguma penitência. Esse cara deve ter sofrido, porque ele deve ter feito mal pra muita gente, só por ter falado isso e as pessoas seguirem ele. É, e é o pior, eu não. Mais uma vez, eu já tô repetindo isso tantas vezes que eu tô datando tanta vergonha. Eu ia dizer de novo, não, não é só no século XVI, até hoje tem isso, né? Não, com certeza. Nossa, eu já falei tem. isso tantas vezes hoje que chega. É que a gente fica passado, né? Quando a gente começa a perceber a história, que ela se repete, mesmo que de formas diferentes, mas se repete, é motivo para ficar um pouco, assim, impressionado mesmo, com certeza. Que nem diria o Cazuza, eu vejo um museu de grandes novidades. Exatamente. Belas palavras. E tem também aqui, mais pertinho no século XIX, tem a história do Paul Christian. Ele foi um satanista bastante ativo na França no século XIX. E em um dos rituais que ele fazia, um homem chamado Maurice Garcon alega ter visto e ouvido o Paul fazer a invocação de um demônio. O Paul teria escrito o pacto em papel com o próprio sangue e oferecido a sua alma e a de outra pessoa caso o demônio atendesse, mas o demônio nunca apareceu. E porque ele era significante. E uma coisa que me chama a atenção é isso, né? Do demônio não ter aparecido pra esse cara, o Maurice. Porque eu tava lembrando, tem um filme que é o Christopher Lee, que ele faz um doutor lá que sabe de um culto, que faz um culto ao demônio, e até aparece no filme uma imagem do Baphomet, mas aparece só para as pessoas do culto, não para quem tá de fora. Aí isso até me lembrou um pouco esse filme. Eu não me lembro o nome do filme exatamente, mas ele acho que é de 62, se eu não me engano, esse filme. E me lembrou essa parte que só as pessoas do culto conseguem ouvir e ver a imagem. Eu fiquei pensando agora, né, você falando isso, eu fiquei imaginando assim, as pessoas que abrem um culto, suponhamos, a pessoa abre um culto, aí fala assim, ó, vai, uma ideia, assim, é um culto satânico, você vai fazer um pacto e tal, mas ó, você vai ver a entidade, mas só os inteligentes veem. Aí as pessoas vão ficar meio, tipo, quem não vê, né, porque ninguém vai ver, vai ficar meio constrangido de falar que não tá vendo. Então, assim, todo mundo vai falar que vê no final das contas. Mas é basicamente isso, tipo, só os inteligentes veem, né? É uma ótima forma de conseguir manipular. Tá parecendo um DLC de jogo, ó. Você vai jogar com esse personagem, só você pagar aqui R$50, aí você vai poder jogar com ele. Bem isso mesmo. E uma questão de pacto, assim, que também eu sempre vejo, assim, sempre tá, e eu acho que nos últimos anos ela virou uma das queridinhas também da mídia, da internet, a história do Robert Leroy Johnson, que é mais conhecido como Robert Johnson,
Ele é um músico, né? E os mistérios da vida do Robert Leroy Johnson fizeram do músico um dos homens mais misteriosos do mundo. O seu incerto nascimento é datado de 1909 e 1912, no Mississippi. Os únicos registros da sua infância e adolescência eram nos campos, né, de plantação dos membros da sua família que trabalhavam ali como lavradores. E ele não frequentou a escola, ele passou a se dedicar à música aos 16 anos de idade. Ele tocava e fazia suas próprias composições e ia em bares à noite para trabalhar. Com as letras dele, ele sempre fazia umas letras mais carregadas, com um sentido mais de agonia e dor. Ele descrevia solidão, romances e as dificuldades que eles enfrentavam, né? E os americanos, nessa época, eles estavam passando pela Grande Depressão, que foi mais ou menos em 1929. E eles tiveram muito prejuízos, foi até uma época que muitas pessoas acabaram se matando lá, muitos empresários. Falam que as pessoas passavam muita dificuldade mesmo. Bom, quando começou a ter certa notoriedade pelas composições, muitos fatos estranhos passaram a render certas desconfianças sobre a origem do seu talento. Entre as suas 29 composições gravadas, alguns títulos e letras tinham como enredo principal o contato com forças sobrenaturais e que buscava sua alma, e ele nomeava especificamente os sinônimos, né, desses seres, que seriam demônios, ou Satã, Devil, Demon. E ele tem uma música que chama Me and the Devil Blues. E é ainda mais específica ao descrever Satanás buscando em sua porta pela manhã e orientando a ir embora com ele. Além disso, o comportamento de Johnson, de acordo com testemunhas, era macabro. O homem pouco falava e tinha um olhar profundo e fixo. Nas ocasiões, ele chegou a gravar suas músicas tocando violão em frente à parede, como se ele estivesse recebendo alguma entidade no seu corpo. O mistério apontava um caminho único. Johnson fez um pacto com o diabo. Tem a lenda da encruzilhada também, né? O lendário cruzamento entre as rodovias 61 e 49, no Mississippi, teria sido palco da maior lenda urbana do jazz. Com um violão e uma garrafa de uísque, teria solicitado a presença da figura para realizar a proposta em troca da sua alma. O tratado tinha um só objetivo. Johnson queria ser o melhor musicista possível e que pudesse fazer, sem esforço algum, tudo o que quisesse no violão para ser o maior artista de blues. O pacto teria sido selado com ambos bebendo um uísque trazido pelo músico. Em teoria, os sucessos Stream Home Chicago e I Believe I Dust My Broom teriam sido escritos e gravados e produzidos com o diabo no seu corpo, dando força e poder totalitário para a genialidade presente na letra e a melodia. Porém, algumas composições seriam as relacionadas ao demônio, visto que o tratado especificava que apenas 30 músicas seriam gravadas e que ao longo da sua carreira esse número estava se aproximando. Para amparar a conspiração, Robert gravou em toda a sua carreira 29 músicas. Cara, ele ficou com medo, ele não lançou 30, ele lançou 29, deixando de lado 11 composições que estavam completamente prontas para serem passadas no estúdio. Antes de gravar a 30ª, teria se rebelado contra Satanás, para que pudesse continuar gravando e aproveitando o sucesso da sua vida. Sua morte, no entanto, ainda dá mais crédito ao mistério. Com o descumprimento, teria sido lançada uma maldição famosa no mundo da música. A Maldição dos 27. Quem nunca ouviu, né? Assim como muitos músicos que morreram e entraram no Clube dos 27, as circunstâncias do óbito do Robert Johnson são inconclusivas e de motivos incertos. Um rumor levanta a possibilidade de que o músico faleceu em decorrência de uma sífilis que contraiu e desenvolveu rapidamente. Em outra, teria se envolvido com uma moça casada e o marido dela teria o envenenado. Apesar dos mistérios, a sua obra sucinta, com um padrão de 12 compassos do jazz, inspirou uma geração inteira de músicos.
como o Eric Clapton, que chegou até a gravar um álbum de covers dele, somente com composições, né, do Johnson, e rendeu ao astro um Grammy póstumo pelo conjunto da obra, além de ser eternizado no Hall da Fama do Rock and Roll na primeira cerimônia em 1986. Eu acho a história do Robert Johnson uma das mais bem documentadas em relação a pactos. É a história dele. A primeira vez que eu ouvi, eu não lembro exatamente onde foi. Mas me chamou muita atenção, assim, por essa coisa, né, de ir até o demônio para ter uma habilidade que você quer muito ter. E também isso me lembra muito o Supernatural, né? Que através desde a primeira até a quinta temporada tem bastante história sobre isso, assim, como é feito na ótica do criador, né? E tem vários outros que, assim, a gente fica olhando as diferenças de um de outro, e é uma coisa assim que tem diferenças, né, nas histórias, que nem pode ser do Leroy numa encruzilhada, tem outros que são só de você pensar ou falar em voz alta, como o Robson nos contou no relato. É uma coisa, assim, muito interessante. O que eu acho curioso é que eu vejo uma ligação. Por exemplo, eu vejo a do Robert Johnson, uma ligação até com os outros músicos, ó, Paganini. Tem tanto músico aí que tá envolvido com essa ideia de pacto, sabe? Muitos mesmo. E eu fico pensando assim, o que diz os escritos antigos, né? Igual como é que chama lá? Até eu tava lendo esses dias, tem o livro de Enoque. E fala, né? O Lúcifer, ele era o anjo do céu, além dele ser o mais bonito, ele era o do coral, né? Do céu. Então a música pro Lúcifer deve ser uma coisa muito forte, assim, eu acho. E eu acho que isso deve envolver muito. E muitas dessas pessoas, elas não estavam pedindo apenas dinheiro, apenas poder. Muito igual o Robert, ele pediu conhecimento. Conhecimento da música, do violão especificamente, daquela arte que ele fazia, sabe? E é uma música que a gente sabe, o soul ele já tem um toque assim forte, né? E eu fico imaginando um cara pobre, ele veio de uma família super humilde, não devia ter oportunidade, já estavam passando por uma situação ali super difícil para a época deles. Então, assim, acho que juntou tudo, não sei, talvez o cara não tivesse nada a perder, sabe? Então, por que não tentar? E essa ideia também dos 27 é uma coisa assim, é uma maldição, porque ele meio que tentou enganar o diabo, né? Ele se prendeu ali no 29, ele não lançou 30 músicas. Ele tinha mais músicas, mas era aquela coisa, ele sabia que se ele lançasse, acabou, fechou. O pacto dele era só aquilo, sabe? Só aquele período. Então isso acabou gerando essa maldição aí, que acabou levando artistas, que se você parar pra pensar, são artistas. A Amy, eu amo a Amy. A Amy é uma das minhas cantoras favoritas. E eu não vejo ela fazendo um pacto com o diabo. Eu acho que o problema dela foi depressão e alcoolismo, né? E vício. Mas ela foi uma artista muito diferente para uma geração, entendeu? Ninguém consegue fazer igual a ela, igual tem o Kurt. Tipo, tudo bem, o Kurt ele chegou ali na época do grunge, né, no começo da década de 90, a gente já tinha bandas bacanas ali de grunge, tinha o Pearl Jam, mas sei lá, o Kurt ele também tinha o mesmo problema da Amy, né? Eu não acredito que seja uma ideia de pacto, porém são artistas diferenciados. Eu consigo ver eles como artistas, a Janis Joplin, por exemplo. Ela e a Amy, pra mim, elas são o mesmo nível, mesmo nível. Então, assim, são artistas que são além, sabe? E a gente acabou perdendo eles muito cedo. E é uma perda mesmo para todo mundo, porque infelizmente a gente não vai ter essa arte mais entre artes novas, né, que eles podem produzir. E pode ser uma maldição pra gente, né, que a gente não vai ter mais isso. Mas eu vejo essa ligação da música com o diabo muito forte. Eu
ouço bastante música. E ultimamente eu tenho ouvido muito Pixies. E nossa, o baixo que a Kim Deal, nossa, mas ela toca muito baixo. Eu queria. Meu sonho é ter 10% do talento que ela tem. Eu vejo. Eu ando vendo muito shows ao vivo que tem filmados, que tem aí no YouTube, se você procurar, você acha. Nossa, é uma coisa incrível. Eu fico até pensando, se existisse aquela forma de conhecimento, tipo Matrix, assim, que o cara senta e ele faz um insert de algo e o cara já levanta sabendo aquilo, seja Ai, uma seria uma maravilha. nossa, meu sonho é aprender a tocar contrabaixo que nem a Kindle do Pixies e uma coisa assim que eu não tenho coordenação motora, eu sou péssimo. Eu já tentei tocar instrumento de corda e eu não sei se o problema é que meu dedo é curto, não sei qual que é, mas é muito difícil. Eu admiro muito quem consegue. Meu sonho é aprender a tocar baixo assim, só pra tocar pra mim, e ser músicas que você consiga distinguir. Pode parecer para algumas pessoas besta, né? Mas o Leroy pra mim é uma coisa grande aprender a tocar um instrumento. No caso, ele tocava jazz, blues É, e sei lá, eu vejo eu admiro. muito outras pessoas atrás de aprender a tocar não só instrumento, ter conhecimento de outras coisas, como a gente foi falar, como já foi falado aqui mais uns minutos atrás, sobre o cara que teria feito pacto para ter poder na política, no militarismo, ou ter mais conhecimento sobre coisas sobrenaturais, não só o dinheiro, mas coisas que a gente é muito difícil pra gente, assim, entre aspas. Obcecado, né, para saber aquilo, ter aquele conhecimento. Não, não, é admirável mesmo. Eu fico pensando assim, como que a pessoa consegue, né? É admirável. E uma coisa assim, que eu fico curiosa, né, dessa questão. Ele morreu, né? Fala assim, ele morreu supostamente de sífilis, fala, ou ele se envolveu com uma mulher casada e o cara envenenou. Eu acho que ele deve ter morrido de sífilis mesmo, porque dificilmente um homem mata outro envenenado, principalmente nessa época. Matar envenenado, gente, é coisa de mulher. Eu falo isso porque eu tenho um livro que chama Anatomia do Mal. É um livro, assim, é um dos meus livros favoritos, é um livro maravilhoso. E fala, né, tem um estudo sobre a psique dos serial killers, dos psicopatas e tal, e tem de todos os tipos de pessoas que têm esse transtorno. E fala, né, nesse livro, são várias pesquisas, fala que a maioria das mulheres, elas realmente, as psicopatas matam outras pessoas envenenadas porque é mais fácil para mulher, porque a gente é um pouco mais fraca, né, para pegar um corpo, tem todas essas questões. Para o homem ele tem essa coisa de matar agressivamente. E ainda mais se tratando de uma questão passional, né, que foi um envolvimento, uma traição. Eu acho que se ele fosse para matar, ele mataria com um tiro nessa época, porque é uma questão de honra, né, para o homem nessa época. Então, eu acho que ele deve ter morrido de sífilis mesmo, deve ter pego assim muito forte nele, e ele não resistiu. Mas tem isso. E uma outra coisa também que eu queria levantar é que eu tava me lembrando até, né, da questão do Raul Seixas, essa questão dos músicos com os pactos. O Raul, ele sempre foi envolvido, né, em questões de ordens iniciáticas, em satanismo, ele sempre estudou Crowley, Anton LaVey, e ele e o Paulo Coelho, eu até já cheguei a ver uns vídeos no YouTube dele fazendo rituais e ele pegava pesado nessa linha de ritual. Ele acreditava, o Paulo Coelho ia ali com ele, eles faziam. E o Paulo Coelho teve uma hora que eu acho que ele não começou, o lance não começou a bater muito bem para ele.
ele saiu fora, foi quando ele e o Raul cortaram, né, ali aquele laço que eles tinham. E o Raul, ele começou a decair demais. Ele estava num auge da vida dele e ele começou a virar um alcoólatra, começou a se envolver com usar muita coisa, sabe, pro organismo dele, já não tava, o corpo dele já não estava mais aguentando, e ele morreu de sem dinheiro, praticamente, né? E de uma forma assim que não foi muito legal, porque ele era um artista que ele tinha tudo para brilhar assim até, né, não sei mais quando, até ele morrer mesmo, assim, quando estivesse velho, né, que é o que a gente planeja para nossa vida, mas ele não, ele acabou indo partindo jovem, mas de uma forma bem ruim, e muitas pessoas levantam essa questão dele ter se envolvido tanto com a magia obscura e a magia negativa, e o Paulo Coelho ter saído fora. E hoje, se você parar para ver, o Paulo Coelho é um dos escritores brasileiros, se não um dos únicos, né, um dos pouquíssimos, assim, acho que devem ter pouquíssimos brasileiros que vendem mais livros no mundo. Eu não estou falando do Brasil. O Brasil não é um dos lugares um dos países que leem mais livros do mundo, mas num ranking mundial, o Paulo Coelho está lá e ele é um brasileiro. Eu, sinceramente, não curto muitas obras do Paulo Coelho, né? Mas assim, ele tá ali representando a gente. E ele saiu fora e se deu super bem, mas o Raul não teve o mesmo destino. E foi o que aconteceu com o Robert também, né? E pra gente finalizar, o que que você tem de filme pra indicar pra gente, Má? Tem o filme Trocas Macabras, de 1993, que é baseado na história escrita pelo Stephen King, que é um senhor que ele chega numa cidade e ele abre uma loja de antiguidades que vende vários tipos de coisas, e ele tem essa mágica de uma pessoa entrar para visitar a loja e acaba encontrando exatamente aquilo que ela queria, seja uma bola de beisebol, uma bola que foi usada na final da Copa de 94, ou um baixo que a Kindy usou no Brixton em 91. E é sempre essa coisa assim, a pessoa acha a coisa que ela quer, mas sempre acontece alguma coisa com a pessoa ou ao seu redor depois que ela consegue esse objeto. Ah, tem um preço que a pessoa paga, né? Lógico. E tem também o Mestre dos Desejos, que é de 1997, que é sobre um gênio que ele aparece e concede para você 3 desejos, mas só que os seus desejos sempre são distorcidos, nunca são exatamente o que você quer. E é espécie de um pacto, né? Essa história. É o Spawn, de 1997, que é a história de um mercenário que ele é contratado para fazer um trabalho, e ele descobre que aquele trabalho era uma armadilha e ele acaba sendo morto, e ele acorda no inferno e o próprio diabo oferece para ele um poder infernal, e que ele pode retornar à Terra desde que ele faça o que ele manda. E ele volta para a Terra pé da vida, né? Que ele quer vingança com as pessoas que traíram ele e deixaram ele para morrer. É um filme bastante legal, ele tem bastante coisas relacionadas ao terror, mas ele é mais ação do que um terror. E tem o Motoqueiro Fantasma, de 2007, que é um filme de ação, mas ele tem umas pinceladas muito pequenas de terror. É a história do Johnny Blaze, que o pai dele trabalha fazendo acrobacias em motos, e o pai dele tá muito doente e ele acaba fazendo um pacto com o demônio, e se o demônio desse saúde o pai dele, que a alma seria que a alma do Johnny seria dada ao demônio
saúde que foi concedida pelo pai dele, mas só que o pai dele acaba morrendo, o demônio aparece lá e cobra que ele seja um espírito de vingança, que é essa figura do motoqueiro fantasma, que é um demônio que ele possui a moto, corrente. E esse filme é interessante, ele tem essa historinha de pacto, e o filme, assim, ele envelheceu não tão bem, mas eu gosto bastante. As pessoas sempre falam muito mal dele, mas eu curto bastante, principalmente a cena que a primeira transformação dele eu acho muito legal, apesar de o CGI ter envelhecido muito mal, mas é um filme divertido. Eu, sempre que eu pego assim, passando numa televisão, é um bom passatempo, e tem essa temática do episódio de hoje. Eu gosto muito do Motoqueiro Fantasma, eu gosto muito do Nicolas Cage. E, como você falou, né? Não envelheceu bem, mas eu gosto também da transformação. Eu gosto que transforma ele e a moto, tudo junto, né? Vai tudo mesmo bala. A moto dele também dá uma recalchutada bacana ali. E eu gosto quando ele mostra ele na estrada, aquela caveirona, sabe? Ai, eu acho tão rock and roll, eu acho, tão libertador. E ele é meio trash, assim, ele meio toca o terror, né? Ali quando ele tá transformado. Eu gosto muito dessa linha. Bom, o que eu vou recomendar pra vocês hoje vai ser o filme A Encruzilhada. É um filme de 1986. Eu me lembro que eu vi esse filme, eu devia ter uns 12 anos. Eu gostei muito porque nesse filme tem o Steve Vai, né? Que é um guitarrista muito famoso. Ele é um dos melhores guitarristas do mundo, considerado. E ali mais ou menos segue essa linha, né, da história do Robert Johnson. Esse filme é inspirado na história do Robert. Mostra um menino que ele tá nessa procura da excelência musical dele, e ele acaba se deparando com uma encruzilhada. E tem essa ideia do pacto também, só que tem uma ideia de, tipo, uma competição entre ele e o diabo. Só que eu não me lembro, eu não me recordo exatamente se o Shivai é uma personificação do diabo ali, né, tocando com ele, ou se o Shivai é uma pessoa que o diabo manda pra poder representar ele ali. Mas o filme é muito bom, tem toda essa atmosfera, é bem bacana. E de série, né, que eu vou indicar, é a nossa queridinha Supernatural, segunda temporada, 8º episódio. Também ela fala sobre a história do Robert Johnson, só que ela encarna um pouco melhor, mais internamente mesmo. A história dele não é tão inspirada, é mais uma referência mais exata, assim, digamos. Mostra a época, mostra os músicos, todo aquele clima, e mostra essa ideia, né, dele lá no cemitério, sabe? Toda essa atmosfera mística que ficou em volta do Robert, o Supernatural levanta nesse episódio. É um episódio muito bom, eu recomendo pra vocês. E se você nunca ouviu essa história, você vai ter muito material aí se você pesquisar, porque tem muita coisa sobre ele, e isso é muito bacana. Foi até um dos motivos que eu falei, eu acho que é uma das histórias mais bem documentadas sobre pactos. Embora seja uma lenda, né, vamos deixar isso bem claro, é uma lenda bem curiosa, eu acho isso muito interessante. E você tem mais alguma coisa para acrescentar, Má? Não, eu gostaria de agradecer quem ouviu até agora. Gostaria de agradecer ao Robson pelo relato. E muito obrigado e até a próxima. Isso aí, gente. Até a próxima. E não se esqueça de qualificar a gente no Spotify com as estrelas. E no YouTube, se você tiver, se inscreva no nosso canal e nos dê um like, que isso vai ajudar muito o nosso projeto. E até a próxima.